Paz de Deus, meus irmãos. Paz dele, de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Come, all ye faithful, Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil. Ministério esse conhecido como Nova CCB. Comunidade Cristã no Brasil. CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Esse ministério está à frente do nosso irmão Isaías Gonçalves, Francisco Morato, né? Amados irmãos, estou aqui para deixar uma mensagem da Palavra de Deus. Convidar você também para a nossa reunião cristã, fazer parte do nosso trabalho, do nosso ministério, do Projeto Resgate, onde temos interesse e convidar aquelas pessoas que se afastam por motivo das reuniões cristãs. É muito importante o seu retorno, irmão. O Senhor sente saudade e carinho pela tua alma. Ele quer que você esteja com Ele em comunhão com os demais irmãos. Amados irmãos, eu queria deixar aqui uma mensagem onde fala-se da punição e da bênção. Quando obedecemos a Deus, temos bênção. Quando desobedecemos a Deus, temos punição. Muitas das vezes, a gente não sabe, mas estamos em desobediência a Deus. A desobediência é um pecado gravíssimo, irmão. Porque eu quero começar com as punições divinas. E temos várias situações onde as pessoas foram punidas. Mas iniciamos essa mensagem no livro de Filipenses 3, onde está escrito assim: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é um exemplo de obediência, irmão. E ele é um exemplo a seguir. E quem obedece, você vê que ele veio, passou tudo aquilo que ele passou, porque era uma missão dada de Deus a ele, e ele foi obediente. Ainda que em alguns momentos a natureza humana quis falar alguma coisa, mas Jesus se manteve firme e venceu e cumpriu a ordem de Deus e recebeu e tem as bênçãos. O Senhor honrou seu filho e o seu filho honrou a Deus. Então nós devemos, irmão, honrar o Senhor. Porque quando nós desonramos ao Senhor, as consequências da desobediência a Deus, irmão, é grande. Pois a palavra de Deus, as Escrituras, em várias situações, mostra as consequências para aqueles que praticam a desobediência a Deus. Esse comportamento errôneo dessas pessoas, ou recusa deliberada em atender às ordens que o Senhor estabeleceu, conhecida também como rebeldia ou teimosia, irmão. Quando nos desobedecemos a Deus, somos rebeldes. Olha o exemplo de Satanás, que chama de Satanás, do diabo, do anjo, que caiu, ele e uma terça parte. Foi a desobediência, irmão. Rebeldia. Então, desobediência é rebeldia. E Deus ama. A misericórdia que Deus deu com o profeta Jonas. Mandou ele pregar em Nínive. Ele fez de tudo. Fugiu dos caminhos do Senhor. Procurando um lugar para que aquelas pessoas fossem punidas. Mas Deus queria obediência. De uma forma ou de outra. Fez com que Jonas cumprisse o seu mandamento. A sua ordem. A desobediência, ela afeta não apenas o relacionamento que nós temos com Deus, pessoal com Deus, mas também a vida nossa em nossa sociedade e nas relações com outras pessoas. É uma punição divina, irmão. A desobediência cria uma punição divina. A pessoa cai sobre si várias consequências significativas, irmão. E essas punições podem se manifestar por meio de repressões até. Deus não pune logo direto, irmão. Deus não vai te punir logo direto. Ele vai tentar te convencer, te persuadir a voltar para Ele. Mas, cansado todos os meios, aí o irmão vai sofrer as consequências, a irmã vai sofrer as consequências. Então vem as advertências. Às vezes acontece maldições para algumas pessoas, dependendo da situação. Direcionado às pessoas desobedientes. Na Escritura temos várias situações.
E às vezes surge isso para alertá-lo, para a pessoa se arrepender, para a pessoa chamar, cair na realidade. Poxa, por que está acontecendo isso na minha vida? O que eu estou fazendo? Por que está vindo essa situação? Hã? Então a pessoa tem um momento de reflexão. Estou desobedecendo a Deus. Estou saindo do seu mandamento. Então as punições, elas recaem sobre os desobedientes, irmão. Muitas vezes são fruto direto das suas más escolhas, suas decisões precipitadas. Ele experimenta a falta de paz, a alegria de Deus na sua vida. Alguns são escravizados, são temporariamente dominados por vícios ou até ídolos. Vive um momento anestesiado, mas aquela anestesia passa, irmão. Aí vem a aflição. E depois ele se torna incapaz de sobreviver, irmão. Porque perderam aquela harmonia que a pessoa tinha com Deus. E começa a surgir nele os impulsos malignos, o ódio, impulsos que traz consequências, punições, sofrimento, perda de casamento, levando ele a situações cada vez mais no fundo do poço, como a irmã fala, né? Uma vida decadente, porque está em desobediência. Quem está em desobediência está sem as bênçãos de Deus. Adão foi desobediente, recaiu sobre ele os castigos. Saul foi desobediente, o rei Saul, caiu sobre ele o castigo de Deus. O povo que saiu do Egito tinha a promessa da terra de Canaã. Pela desobediência, não alcançou. Até Moisés. Acabou. Só vindo de longe e não chegando às bênçãos, à terra prometida. Quantos de nós que servimos a Deus, a Jesus Cristo, entre desobediência e perderam a paz, perderam a família, só encontraram inimizade, né? Às vezes consegue até se confortar na bebida, no vício, na droga, ou nos prazeres da carne, que passam, mas vem uma grande situação, que é a depressão, que é a falta de alegria, só uma pessoa amarga, uma pessoa que procura nas coisas dessa vida anestesiar o vazio que causa aqueles que estão em desobediência, aqueles que se afastam da comunhão com Deus. A separação de Deus é uma dor terrível, irmão. Estar separado de Deus significa deixar de ser privado da luz, do amor, da esperança, da paz e da bondade. Uma vez que Deus, irmão, é a fonte de todas essas coisas boas, os desobedientes estarão se afastando da solução para o sofrimento. Agora, se você se voltar para Deus, temos exemplos, pois a obediência a Deus, ela é importantíssima. Obedecer a Deus, irmão, é colocar nele, nossa fé nele. Jesus Cristo nos chama para uma vida de obediência com o Pai. Ele mesmo foi obediente, como eu li na mensagem. E essa obediência, irmão, ela significa em abrir mão da nossa vida pessoal, às vezes, para fazer a vontade do Pai em nossa vida. Obedecer a Deus. E para que isso aconteça, irmão, é necessário conhecer o Senhor e confiar que Ele faz e sempre o melhor para nós. Essa é a chave para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, né? Um exemplo disso, irmão, está no Salmo. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quem confia no Senhor não vai agir, irmão. E a obediência, ela cria benefícios. Em primeiro lugar, irmão, a base da obediência deve ser no amor ao Senhor. Fazer as coisas com amor, considerando que Ele fez por nós, através de Jesus. Pois nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores, separados do amor de Deus. Mas Ele foi a que nos amou primeiro. Isso cabe a nós agora de retribuir esse amor. Em obediência,
a sua palavra, obediência aos seus mandamentos. Então, a obediência, irmão, ela deixa a gente prudente e mais forte. A obediência deixa a gente um legado, como está lá em Romanos. Todos têm ouvidos falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Está lá, Romanos 16, versículo 19. Essa obediência, ela, a Deus, ela nos torna diferente no nosso agir, no nosso caminhar, no nosso viver. Somos abençoados pela obediência também. Ela dá obediência. Abraão foi abençoado. Até a sua própria descendência, os seus filhos, sua descendência, foi tudo abençoado. E quando você é abençoado, você pode abençoar a sua família. Se abençoar o seu filho, mas como assim abençoar? Pode interceder por ele, pode rogar. Né? O irmão que está em obediência tem a liberdade de falar: Senhor, apresenta a minha filha na tua mão. Eu procuro fazer a tua vontade, Senhor, mas eu tenho um pedido em favor da minha filha. Então tem como interceder, porque está em obediência. Surge uma enfermidade, tem como pedir ao Senhor. Né? Tudo tem um tempo determinado por Deus. Quando é chegar a hora, né, irmão? Não tem como. Mas quantas mães, quantos pais que vai me ouvir aqui, Deus ouviu a sua oração. Somos abençoados pela obediência. Temos uma promessa. Tem uma promessa de Deus para quem obedece a Deus. A obediência traz bênção para a nossa vida. Porque aquele que obedece recebe bastante bênção. Noé foi abençoado. Deus guardou ele e sua família porque obedeceu. 120 anos pregando ali o dilúvio. Abraão, e diz lá em Gênesis 22, 17, 18, fala assim: esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia da praia do mar. Olha que coisa linda. Por quê? Por causa da obediência. Os 3 hebreus obedeceram ao Senhor, só se curvaram a ele, contrariando o rei Nabucodonosor. Foi lançado na fornalha de fogo. Deus abençoou, Deus guardou. Daniel também foi lançado nas covas dos leões. Deus o guardou pela obediência, porque dedicava o seu tempo ao Senhor. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O rei Ezequias teve um reinado abençoado. O rei que obedecia ao Senhor tinha um reinado próspero e abençoado. Josué diz ali: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenha medo do povo da terra, porque nós as devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Está lá em Números 14, versículo 19. Por quê? Por causa da obediência. Ele sabia o que estava fazendo. Josué era obediente. Ele viu o que aconteceu com Moisés. Comigo não vai acontecer. E ele obedeceu e Deus deu a vitória para Josué e seu povo, aquele que se comandava. Então, irmão, como também está escrito lá, e disse Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Obedecendo ao Senhor. Jesus é o exemplo, irmão, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Seja obediente ao Senhor, seja obediente à sua palavra e receba as bênçãos de Deus. Seja desobediente, vai receber as maldições, vai receber as consequências. Mas Deus abençoa todos aqueles que se voltam para Ele. A obediência tem consequência também. E as consequências são boas, são maravilhosas. Mas os que rejeitam e desobedecer, como foi Saul, né, tem as consequências. Mas o que obedece tem as bênçãos de Deus. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marque-nos e não se associe com ele, para que se sinta envergonhado.
Aquele que desobedece a Deus, fale, irmão, tenha vergonha. Irmão, a desobediência nos afasta um do outro. Afasta da sua companhia, porque eu não posso compartilhar com as más obras, irmão. Se o irmão está em falta, está em erro, quem sou eu para julgar? Mas o Senhor fala para me afastar. E às vezes as pessoas se sentem sozinhas e abandonadas, mas esquece que está em desobediência. Esquece de se humilhar e de voltar para Deus. Então, volte para o Senhor, os caminhos do Senhor, e terá a obediência, terá a bênção com a sua obediência. Essa é a mensagem, que Deus abençoe a todos. E todos ficam na santa paz de Deus. Obedeça ao Senhor, irmão. E as bênçãos estarão de volta na tua vida. Em nome de Jesus.